Olá, eu sou Gustavo Carrera e esse é o PDV. Com o ano entrando na reta final, a gente já está pensando em 2025. O que não pode faltar na agenda dos executivos do varejo para encarar o ano que vem? A gente fez essa pergunta para o Sandro Benelli, executivo e membro de diversos conselhos com rico histórico no setor de varejo. O Sandro é um profissional muito experiente, especialista em ESG, sucessão de empresas familiares, governança e planejamento estratégico. Além de pensar em 2025 e nos desafios mais imediatos, o Sandro diz que é fundamental saber como perpetuar o negócio. E longe de soluções mirabolantes, ele lembra que o varejo depende de pequenas operações que precisam ser muito bem executadas. É o conhecido básico bem feito que nunca sai de moda. Eu e o Adriano Sambugaro aproveitamos a conversa para falar de outros assuntos, como o bom uso de tecnologia, do apagão de mão de obra no varejo e do crescimento das redes regionais. Bora lá para a conversa? Sandro, uma alegria enorme ter você novamente com a gente. A última vez que a gente conversou aqui no podcast foi em outubro de 2021, exatamente 2 anos atrás. E para o varejo, 2 anos, um setor que é super dinâmico, 2 anos pode acontecer muita coisa, né? Muito obrigado por ter conseguido, de novo, um tempo na sua agenda para bater esse papo com a gente. Super obrigado de vocês me convidarem. Com certeza, nesses últimos 2 anos, os formatos não mudaram muito, mas o varejo em si mudou muito. Assim, rentabilidade, o jogo de forças, tem gente surgindo, tem gente ficando mais fraco. Então, o varejo mudou pra caramba nesses 2 anos. Em 21, nessa época, eu era o CEO do Verão, assim, estava lá no Alto Tietê, mudou bastante. Lembro. Aproveitando essa questão do dinamismo do setor, eu queria iniciar sobre o tema de gestão nesse papo, né? A gente tem discutido muito sobre como a tecnologia tem transformado a gestão das redes na tentativa de entender melhor o cenário atual. A gente viveu lá no início dos anos 2000 uma mudança significativa com a entrada dos RPs, o início da integração de dados, depois de 2010, a percepção da necessidade de centralização da omnicanalidade e, atualmente, a gente tem percebido o foco na eficiência e na experiência do cliente. Nesse caso, muito apoiado na centralização da gestão de operações das lojas físicas. Você concorda com essa análise, Sandro? E qual a sua percepção do momento atual na gestão do varejo? Eu vou fazer um comentário assim, um pouco complementar para a gente já entrar nesse papo, né? Todas as redes ou todos os varejistas que entenderam que a tecnologia é meio, não é fim, estão se dando bem. O problema é que a maioria dos varejistas, ou porque é o Me Too, ou porque o cara gosta muito da moda, ou porque ele acha legal falar coisas sofisticadas e difíceis, eles acabam trabalhando para a tecnologia. Então eu só escuto as pessoas falando agora: cara, eu tenho que ter IA na minha empresa, porque o IA vai me ajudar. Inclusive, outro dia eu fiz uma palestra na Confederação Nacional do Comércio em Brasília sobre IA e o varejo, né? Assim, as empresas que estão desde sempre, aí eu não vou falar de tecnologia agora, eu vou falar de sempre, que elas entenderam que esse é um negócio de gente e que tecnologia, como o americano diria, é um habilitador. O americano usa a palavra bonita que é o tal do enabler, que é um habilitador, é um capacitador. Se você entender assim, é sucesso. Se for teu foco, vai dar errado, porque isso é um negócio de gente. Quando a gente fala com experiência do consumidor, as pessoas ficam focando assim: não, eu vou colocar agora um painel digital que você se vê com uma nova roupa. Eu vou colocar um sensor que percebe se o seu telefone está aqui, eu pego o número do teu e-mail e eu te mando uma mensagem específica. Aí, no caixa, o cara tem um mau atendimento, ou tem uma ruptura de um produto, ou fila, ou não tem preço. Então, não adianta nada, isso é um negócio de gente. Se você utiliza a tecnologia como um habilitador, como aquilo para fazer com que você atinja o seu objetivo, rapaz, eu comecei no varejo como gerente de TI. Eu fui gerente de TI muitos anos, cara. Eu sou um cara de tecnologia, né? Assim, Eu sou formado em física, por mais que as pessoas achem exótico, como é que um físico ficou empilhando tomate e lata a vida inteira. Eu tô há quase 40 anos empilhando lata e tomate, descarregando caminhão. Mas sou físico, então assim, eu sou um cara da tecnologia, gosto, até hoje eu gosto. Mas talvez a minha diferença foi sempre assim, eu sempre achei que isso é ferramenta. Cara, eu gosto de carro, mas se eu fosse um motorista do Uber, carro para mim é ferramenta. E aqui, a gente tem que encarar o carro, que é a tecnologia,
Como o Uber, é ferramenta. Tem que ser o mais eficiente, o que gasta menos, o que dá mais conforto para o teu cliente. Você não fala assim, não, eu tenho um carrão. O cliente não está interessado. Se você tem um carrão e você é descortês, o carro é sujo, chama não vem. Então, eu acho que essas tecnologias todas, elas vêm somar, mas eu já passei por tantas levas, cara, tantas levas. E eu podia dar alguns exemplos recentes, mas eu vou focar num que está muito na memória de nós todos, que é de 2 anos atrás, que era a história do metaverso, era uma loucura. Nossa, Todo mundo achava que... Só se falava nisso, né? É isso, e assim, quando uma vez me perguntaram numa entrevista, eu falei assim, isso não vai dar em nada, isso é game. As pessoas, elas gostam das experiências reais. E quando que o cara usa uma experiência digital? Quando ele precisa. Então você tem que ter. Quando ele precisa, quando ele não pode ir até a loja, quando você está lá no churrasco e acaba a cerveja, você liga para o Zé Delivery, quando você precisa. Sim. Mas, para coisas que a gente gosta, eu costumo também fazer essa comparação, porque ajuda a gente a entender tecnologia, né? Você tem produto que é funcional e você tem produto que é emocional. Quanto mais funcional o produto, mais fácil você vender através de meio eletrônico. Quanto mais emocional, mais você precisa do contato humano. E aí a gente tem que saber entender que a tecnologia nos ajuda até nisso. Até eu entender o seu perfil, se para você está comprando um arroz arbóreo, mas você tem um restaurante, é uma coisa emocional, ou se você não, é um cara que gosta de cozinhar em casa, comprando um arroz arbóreo, que você quer fazer um risoto legal. A tecnologia ajuda a gente. Agora, se você deixar tudo por conta da tecnologia, infelizmente, não vai dar para a gente o benefício que a gente gostaria. Acho que a gente volta num tema aí que se fala há muitos anos e parece meio clichê. Processos, pessoas e tecnologia, né? O famoso tripé, né? Perfeito. Enfim, perfeito. Né? Não dá para escapar. Perfeito. Eu acho que isso é muito sábio, porque assim, o varejo alimentar e não alimentar, ele é feito de uma grande quantidade de tarefas simples, que elas precisam estar todas azeitadinhas e funcionarem bem. Não tem nada de... sofisticado em termos de raciocínio ou de... assim, não tem ciência de foguete. E eu costumo dizer, eu vou juntar o que você acabou de falar com a pergunta anterior. Se quando o varejista, para implementar uma tecnologia, ele tem que estudar em Harvard, cara, isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque tem que ser uma coisa que ou se enquadra nas pessoas, nos processos, ou, como eu costumo dizer, para o varejista em geral, e eu lido com muita empresa familiar, né? Nos meus últimos 13 anos eu lido com empresas familiares, né? Eu tenho sido CEO de várias e sou conselheiro de várias, né? A gente precisa, na cabeça do varejista, tudo você tem que estar em só 3 alavancas. Não importa o que você quer vender para ele de serviço ou de produto. Aumenta a venda, aumenta a margem, ou diminui a despesa. Se você não conseguir explicar para o cara, e uma dessas 3 coisas não funciona, a mesma coisa é a tecnologia. Se você vai falar assim, amigo, eu queria falar de Omnichannel. Se você não conseguir, para sensibilizar a sua contraparte, né, que é o varejista com quem você está querendo vender serviço, produto ou conversar, explicar para ele que aquilo que você está querendo apresentar aumenta a venda, aumenta a margem dos despesas, ele fala assim, para mim é só custo, não me interessa. E às vezes as pessoas ficam numa tentativa de provar, que eu acho que isso é uma pena, né, de que não, você faça isso hoje, daqui 5 anos você vai ver a felicidade do seu cliente. Daqui 5 anos é muito longe, né? Não tem tempo. Mas você sabe que é por isso que alguns processos ou alguns planos que os caras querem implementar, o CRM não funciona, ou às vezes mesmo o ERP não funciona, porque em vez do cara implementar o simples e sair gerando quick wins, sair gerando benefício, ele quer implementar aquela coisa super, super enorme, fala, não, vamos logo com, sei lá, com o ERP mais ferrado que você tiver, com o CRM mais ferrado que você tiver. Vamos plugar a IA no CRM para dar sugestão de compra em tempo real. Cara, eu escuto isso o tempo inteiro, né? E tem um outro problema também, que a gente precisaria também, como visão de fundo, deixar claro. O varejo não é uma pedra, um monolito, né? O varejo, principalmente no Brasil, são várias coisas diferentes. Sim. Você tem uma quantidade muito pequena de empresas muito grandes e que tem um grau de sofisticação que entendem quase tudo que se oferece de ferramenta. Você tem um pelotão intermediário que entende um pouco. Você tem uma vasta maioria que não tem noção do que você está falando. Simplesmente olha e copia ou vai no fluxo, segue o fluxo. O cara, ou ele não tem dinheiro, ou ele não tem capacidade de absorver aquilo que você está querendo oferecer. Aí não adianta. Eu falo pro cara assim, cara, ofereça algo simples. É muito difícil você subir uma escada e já pular pro sexto degrau. Começa no primeiro.
Depois, quando você for atleta, você já vai para o terceiro, para o quarto, mas... Sim, sem dúvida. E explorar muito a questão do talento, né? A gente sabe que varejista, também redes pequenas, 5, 8, 10, 12 lojas, eles não chegaram ali também só fazendo as coisas erradas. Eles chegaram ali porque tem algum talento. Muitas vezes tem a ver do relacionamento do dono, ou porque compra muito bem, ou tem uma percepção do mercado que está inserido muito boa, e às vezes desvia o foco disso para querer investir numa tecnologia e acaba se perdendo nisso, né? Com certeza. Tem um termo que a gente usa bastante aqui dentro, que a gente fala pequenas conquistas, né? É isso, você ir tendo pequenas conquistas para você chegar, que eu acho que vai bem dentro do que você está falando, né, Sandro? A necessidade de ver uma tecnologia e falar, não, eu preciso ter ela, e ela é desse tamanho, que na verdade você precisa começar aqui, desse tamanhozinho aqui, tendo conquistas para você chegar lá no ponto final, né? Olha, eu falando da pequena conquista, eu vou dar um exemplo nessa linha do que você acabou de comentar. A gente escuta bastante também o benefício do uso do Data Analytics, né? Bom, é uma palavra bonita, sofisticada, e não me entendam mal, ajuda pra caramba. Só que o cara fala assim, não, eu vou te explicar uma coisa que você vai colocar no teu CRM, que quando a mãe que compra a fralda passar não sei quantos meses, eu vou te dar uma posição preditiva, nem preditiva, uma preditiva é você aumentar o volume da mesma coisa, uma prescritiva, porque o cara vai passar a precisar do NAN1. Aí eu falo assim, cara, pra que tanta sofisticação? Esse cara, provavelmente, ele não pega os cupons dele, que tem milhões de tickets, ele tem milhões de itens, centenas e milhares de cupons que ele tem nos últimos 50 anos, que a Receita obriga o cara a guardar. Ele não cruza para ver quanta Coca-Cola que vendeu com cerveja no último dia do jogo. Ele não faz isso. Então, assim, por que não fazer o básico, que é assim, vamos passo a passo? E isso é Data Analytics. Só que isso o cara entende, ele faz, dá benefício mais rápido, você fala assim, ó, não faça essa promoção de Coca-Cola nesse fim de semana, porque a última vez que você fez Coca-Cola com cerveja com picanha, não vendeu a Coca-Cola. Isso está no sistema dele. E ele tem os dados. Isso é bom? É ótimo, porque pode funcionar na minha loja e na sua não funcionar, ou vice-versa. E aí alguém vem e fala assim, não, aí eu vou te colocar um sistema de CRM que você vai individualizar a solução de pedido, a solução de compra de cliente por cliente. Eu vou ser franco com vocês acham mesmo que é vendendo uma garrafinha de vinho para cada cliente, deixando ele feliz que você vai ganhar dinheiro? Desculpa, mas não vai fechar a conta, não é assim que funciona. A gente tem que criar situações em que a tecnologia nos ajude, essa é a visão do varejo alimentar, que você consiga massificar o volume, mas que você entregue uma experiência individualizada. Mas se você simplesmente quiser passar para o cara uma experiência individualizada e uma operação de venda individualizada, não dá. Se você tiver lá 20, 30 mil clientes na sua base de fidelidade, cada um comprar uma garrafa de vinho, eu te garanto que isso não fecha a conta no final do mês. Não vai, se você vai viver disso, mas as pessoas que não estão nesse negócio como a gente está no todo dia, o que eu vejo? Eles oferecem uma solução que no imaginário fala, nossa, que maravilha, eu vou conseguir descobrir o que o cara come, o que ele bebe, que molho ele usa, que vassoura que o cara usa para... Tá bom, mas isso não vai pagar a sua conta. Isso, para mim, faz parte da experiência de consumo, da experiência de compra, para o cara se sentir um cliente diferenciado, valorizado e vir na sua loja, continuar voltando, comprar mais, aumentar o share of wallet com você. Mas, de novo, aí não é a ferramenta, porque eu não vou viver da ferramenta. A ferramenta é um habilitador para eu manter a experiência do cliente viva. Essa é um pouco da minha leitura do como você citou coisas pequenas, né? Ô Sandro, no episódio recente eu falei com o papa da franchise no Brasil, o Marcelo Scherto. Depois vai ter um link aí na nossa descrição desse bate-papo que a gente teve. E a gente falou muito da questão da padronização e da centralização das operações, né? Porque, no fim, o que a gente observa muito é que existe muita duplicidade ou reprodução de estruturas em todas as lojas, né? E que muitas vezes, se essa estrutura fosse de alguma maneira, né, centralizada, a gestão fosse centralizada, haveriam ganhos de escala, haveriam ganhos de
assim, de todos os, além da redução da necessidade de tantos funcionários, né, iguais em todas as lojas, mas também e principalmente a possibilidade de você ter uma gestão muito mais próxima da ponta, principalmente para essas redes que, como você disse, cresceram muito rápido, redes regionais, redes familiares, né? O que você pensa sobre isso, sobre essa questão do modelo de gestão mais centralizado, né? Tendo ali uma proximidade, né? Eu pessoalmente já vivi bastante nos dois sistemas, né? Centralizado totalmente, minha época de gestor no Carrefour era descentralizado total, e já vivi centralizado total, que era minha época de gestor no Pão de Açúcar. Então, assim, eu pessoalmente não tenho nenhuma tara por centralizar ou por descentralizar. Eu acho que a gente tem que ver onde é que está o benefício. Então, de uma maneira geral, eu acredito que tudo aquilo que é tarefa suporte, centralizar, é ganho de escala, redução de custo, melhora de qualidade, melhora de produtividade, padrão operacional, eu centralizaria. Tudo aquilo que tem a ver com lidar direto com o cliente ou com o seu consumidor final, eu acho que a gente tem que pensar duas vezes antes de centralizar. Porque centralizar, você, em geral, melhora muito o padrão operacional, mas você engessa a operação. Eu me lembro de experiências que eu tive de passar da descentralização total, que assim, é difícil, o mundo é diferente, né? Como era quando eu era gerente ou diretor de loja no Carrefour, tá? O mundo mudou muito, então não pode ser saudosista. Mas uma coisa que sempre funciona bem é você dar poder para quem está perto do cliente para decidir. Eu me lembro, no alto da pandemia, a primeira reunião que eu fiz com os meus gerentes foi o seguinte de loja, eu falei assim, olha pessoal, eu não tenho resposta para a maioria dos problemas que estão acontecendo. Então é o seguinte, vocês vão fazer o que vocês acharem que vocês têm que fazer. Eu confio em vocês, vou delegar, vocês decidam na ponta. Tenham dúvidas? Me ligam e a gente decide junto. Se vocês errarem, paciência. O que vocês fizerem tentando fazer o melhor para o cliente, eu vou abraçar. Se achar que a decisão é muito grande para o seu caminhãozinho, me liga e a gente divide. Bom, é uma situação de exceção, etc. Mas o que eu percebi, né? E funciona bem, quando você confia que coisas que o cara precisa decidir, porque ou exige uma decisão individualizada, ou velocidade, ou responde para uma necessidade de uma satisfação do cliente, você tem que dar autonomia para o cara fazer na ponta. Boa. Um outro tema que a gente tem ouvido bastante, né, com frequência por todos os varejistas, é a chamada escassez de mão de obra, né? Apagão de mão de obra, assim, o mercado é impressionante como em todos os setores do varejo, né? Supermercado, loja de moda, drogarias, enfim, não importa qual segmento do varejo a gente tem escutado muito sobre isso, né? A sensação que o pessoal não está mais querendo trabalhar no varejo. Que conselhos aí você pode dar, né? O que você tem visto, a sua experiência aí por todas essas redes, de como lidar com esse desafio aí que tem sido enorme? Olha, primeiro eu queria dizer o seguinte, isso não é uma exclusividade do varejo brasileiro, tá? O varejo americano tem 2.500.000 vagas abertas, porque o americano tem estatística para tudo, de varejo alimentar puro, não ocupadas. 2.500.000 vagas. Então, assim, isso não é um fenômeno brasileiro. Nesse momento, no Brasil, a gente está com quase que no pleno emprego, a gente está com 6,6% de desemprego. Cara, e a teoria econômica acho que abaixo de 5, por volta de 5, já é pleno emprego. Então, a gente está muito na trave, aí sobra uma coisa que é muita demanda e pouca oferta, porque o cara está empregado. Vamos falar uma outra coisa, né? O varejo, ele é de verdade um segmento meio sacrificante. 7x7, não tem Natal, não tem Ano Novo. Assim, todas as datas que as pessoas comemoram, a gente trabalha, porque é quando a gente vende mais. Então, assim, quem é que quer isso? Poucas pessoas. Aí junta o que eu acho que é o terceiro tripé. O primeiro é o pleno emprego. O segundo, essa característica do varejo que sempre foi assim, sempre será, que é exigente. E o terceiro, eu acho que essas novas gerações, o grau de exigência deles para aceitar um emprego está aumentando, e vamos combinar que o varejo não tem um maior sex appeal para convidar ninguém, né? Assim, porque é na base. Quando você vai olhar para ser trainee, aí não falta, viu? Todo mundo quer ser trainee da Magalu, ainda trainee do GPA, todo mundo quer. Então, ou seja, quando é para o management, não falta gente. O problema é o chão de loja. O problema é o chão de loja, o problema é operacional. E algumas funções do varejo alimentar são mais sacrificantes porque elas são técnicas.
Você vai formar um açougueiro, dá trabalho, não é qualquer cara que tem aptidão. Um peixeiro, um padeiro, um confeiteiro, isso dá trabalho, né? Então, falta para as atividades básicas e para o chão de loja, para as atividades específicas, cara, aí triplica. Então, os jovens mudaram. E a gente, como varejista, tem que entender isso. Não adianta querer lutar contra o sistema, tá? Porque senão você vai ficar sem essa mão de obra. E o caminho seria tornar essa uma carreira. Qual que seriam os caminhos, Sandro, que você tem visto? Cara, eu acho o seguinte, olha, o que está na sua mão é se adaptar para ser atraente para esse jovem. É você ser uma empresa que tem uma imagem de uma empresa responsável, de uma empresa moderna, de uma empresa veloz. Porque o jovem, ele continua querendo sonhar hoje em trabalhar para as empresas de tecnologia, mesmo que ele vai ser peão da empresa de tecnologia, cara. O cara quer ser lá motorista de charrete na Amazon, ele quer falar que trabalha na Amazon. A gente precisa dar esse tipo de desejo, de aspiracional. E o varejo continua achando, não é todo mundo, tá? Mas continua achando, não ligo para sustentabilidade, eu não ligo para dizer que eu sou uma empresa que se preocupa com ESG, eu não ligo para dizer que eu sou uma empresa inclusiva, não sei o quê. E eu não estou falando de você fazer tudo e qualquer coisa que vão contra os seus princípios do seu negócio para agradar o seu futuro colaborador. Não é isso. Mas é também sair da zona de conforto do que quer trabalhar comigo, se não quer. Porque, rapaz, a gente só escuta falar de oferecer mais dinheiro para os caras trabalharem. E essa geração não está trabalhando por dinheiro. Não está. Então, isso a gente, como varejista, precisa entender. E talvez você contratar um especialista de branding voltado não só para você atrair consumidor, para você atrair colaborador. Quando eu dou as minhas aulas de ESG, né, uma das coisas que eu falo é assim, olha, você não precisa fazer ESG porque você gosta. Eu acho que deveria fazer porque gosta, mas você não precisa fazer. Faça, porque isso vai aumentar a tua atração e retenção de talentos. Os caras vão vir. Eu tenho pesquisas que, assim, da PwC, que diz que 83% dos jovens considera como a empresa, não estou dizendo que ele decide, mas ele considera como a empresa se comporta em questões sociais, ambientais, de inclusão, etc., na hora que ele vai dizer por que eu vou para o varejo A e não vou para o varejo B. E numa questão do varejo, eu vou ser super pragmático, né? A maioria das vezes as pessoas ficam chocadas com as minhas respostas, porque eu sou muito pragmático, né? Sabe aquela história, aquela piadinha lá, dos dois caras que estão correndo na África e vê o leão e o cara põe o tênis para correr mais que o outro? O varejo é isso, cara. Tem muito colaborador. Você só tem que ser mais atraente do que o varejo do lado. Aí ele vem trabalhar para você. E o que vai acontecer? O leão sobe para outro cara. Então, assim, procure se diferenciar, considere que isso é sério e que isso está na sua mão. Só dar dinheiro não resolve, está na sua mão também. Mas não resolve e chega um momento em que a conta não fecha, não dá. Você tem que ter também uma equação financeira para resolver esse problema. E tem coisa que não está na sua mão. E ficar blasfemando, esses jovens não sei o quê. É verdade, eu não gosto, não concordo, mas eles são assim. E essa geração, a geração Z, ela já responde entre 5% e 10%, dependendo do segmento, do tipo de produto, do consumo. Em 5 anos, eles vão estar entre 10 e 20. Em 10 anos, eles vão ser o segmento que mais consome. Então, assim, se você não consegue fidelizar o cara que hoje pode ser seu colaborador, como é que ele vai ser seu cliente? Não será. Verdade. Verdade. Ó, aproveitando aqui, a gente gravou com você, Sandro, acho que foi o episódio 23, falando de ESG. Eu acho que, se não me engano, o principal tema era como que empresas de pequeno e médio porte podem implementar ESG. ESG não é uma coisa só para empresas grandes, certo? Certíssimo. Olha, assim, essa é a minha tese do doutorado que está acabando. Naquela época eu estava começando, hoje eu estou acabando meu doutorado. Eu tenho que defender minha tese até algum ponto aí do meio do ano que vem. Que é ESG para pequeno e médio varejo, né? Varejo. E o que eu digo para as pessoas com relação ao ESG? Esquece um pouco a sigla, porque eu não tenho certeza se essa sigla vai durar. Mas o conceito veio para ficar. E aí, você começa fazendo o básico. Eu lembro que eu sempre dou os mesmos exemplos. Cara, começa pelo básico. Se no meio ambiente você fizer a sua parte, que às vezes o cara fala, não, mas como é que eu vou implementar um negócio de descarbonização? Eu falei assim, cara, não começa por aí. Começa fechando a torneira lá para não vazar água, começa não jogando os dejetos da sua peixaria, da sua padaria na fossa comum,
começa colocando um protetor no seu balcão 5P para fechar e você consumir menos energia. Eu falo, vai melhorar a sua conta, a sua despesa, e você está ajudando o mundo. E eu falo para as pessoas, o ESG é a mesma coisa. Cara, e no E, no S, que é o social, é a mesma coisa. Tem uma preocupação de pagar um salário digno para todo mundo, recolha seus impostos, faça uma retenção de imposto trabalhista correto, registra todo mundo, faz sua parte, sabe? Seja inclusivo, dá oportunidade. E essas coisas, se você falar assim, Sandro, pô, isso aí é abraçável, pessoal, eu sou tudo menos abraçador de árvore. Eu sou executivo que a vida inteira teve que dar lucro para ganhar bônus, para mandar o filho para Disney e para comprar a casa. Assim, eu precisei desse negócio, mas se você também lutar contra a maré, é como se lá atrás eu falasse assim, não vou informatizar não, vou ficar na etiqueta lambi-lambi-lam, porque é mais... Não, assim, isso não é um movimento de moda, isso é uma coisa que veio para ficar. Então, esquecendo um pouco as letrinhas, o conceito é para todos. E é que nem oxigênio, amiga, é para todo mundo, se é rico, é pobre, é médio, todo mundo respira e precisa desse oxigênio aí. Se for ruim, vai ser ruim para todos nós. Verdade, boa. Ô Sandro, você está em vários conselhos, enfim, você dá aulas aí para executivos, tá sempre ali conversando, batendo papo com o CEO. O que você acha? A gente está chegando no fim do ano, os próximos 3 meses, né? Aquela acelerada que o varejo dá, né? Com as festas, enfim. O que você vê que precisa estar na agenda do CEO, dos donos, para 2025? O que tem que estar lá que o cara não pode ignorar? Não estou falando num futuro de 5 anos, eu estou falando para 2025. Eu acho que a gente não pode ignorar 2 coisas que estão interligadas. Uma é o custo do capital, porque dada a nossa situação fiscal, mesmo que o novo presidente do Banco Central tenha mais alinhamento com o governo federal, eu acho que ele não vai conseguir baixar a taxa Selic, acho que ele vai precisar aumentar. E o dinheiro está caro, então, assim, primeira coisa é olho no seu fluxo de caixa, olho no seu custo. Qual é, talvez, o maior custo de ineficiência do varejista? É o estoque ruim, o estoque descontrolado, o estoque cheio, porque além de ter um custo de gestão, custa dinheiro. Se a rotação do estoque ela não é adequada, isso custa dinheiro. Então, eu acho que o varejista, alimentar ou não alimentar, ele tem que investir, treinar as pessoas em ferramentas que ajudem ele a criar processos e procedimentos para ele ajustar o estoque. Ele tem que andar com o estoque mais justo possível. O que é o mais justo possível? É a partir do seguinte princípio. Ruptura zero não existe. É um custo infinito, é uma curva exponencial. Então você tem que adequar o nível de ruptura que você acha adequado, e quem acha, aliás, eu vou refrasear, tá? O nível de ruptura que o seu cliente acha adequado, porque zero todo mundo sabe que é impossível, e aí para esse nível você tem que ter o estoque justo para atender esse padrão de serviço, seria o SLA do teu estoque. Olha, eu para ter 5% no máximo de ruptura, preciso ter no máximo 40 dias de estoque. Não é 43, não é 46, e sabendo que se eu apertar para o cara ter 38, 37, eu vou ter problema. Por que eu vou ter problema? Porque eu vou começar a esbarrar no meu nível de serviço de ruptura. O outro ponto que é corolário dessa tese é, quando o nível da água sobe, ou seja, o estoque começa a subir muito, o varejista, como ele não tem um processo muito claro, ele faz bobagem, cara. Ele começa a parar de comprar o que vende. E o estoque, o problema não é você comprar o que vende, é você comprar o que não vende. Comprar não gera estoque. O que gera estoque é não vender. Comprar é uma maravilha. Comprem muito, mas vendam tudo. O varejo tradicional, supermercado, mesmo hipermercado, ele é um cara que vende para comprar. Quem compra para vender é o atacarejo. Precisa ter volume no momento certo. Você chega lá fazer uma grande operação, você tem que ter volume. Então, assim, o atacarejo e o distribuidor é o cara que compra para vender. Por isso você tem que ter pouca referência. Por isso você tem que comprar muito grande, porque ele não pode ficar carregando só. O varejista, ele vende para comprar. Mas isso é uma coisa que funciona na prática. Na teoria, a curva C, na prática, a curva C ela tem que estar em casa. Então, assim, você tem que estar se pensando, quando aperta o seu estoque, por que a sua curva C está tão longa? Por que você tem produto que você acha que é importante e o seu cliente não acha? E são coisas muito básicas que a gente deveria fazer de gestão de estoque. Então, primeira coisa, na minha opinião, é olho no dinheiro. A gente sabe que tem aquela historinha, e não é mentira, o caixa é o rei, o varejista demorou muito para aprender, hoje já aprendeu, mas vocês vão ficar bobo com empresas que faturam mais de bilhão, que o cara tem um fluxo de caixa só desse mês e do próximo.
Não tem fluxo de caixa aqui. Não, cara, eu não tô falando. É muita, hein? É muita. O cara devia ter um fluxo de caixa de 1 ano. Por que de 1 ano? Porque, cara, você tem que saber que o ano que vem, sei lá, a Páscoa não cai no mesmo mês. Então, você já tem que prever que tem um descasamento de caixa, ou de bonificação, não sei o quê. Você tem que ter fluxo de caixa. Ou porque você está colocando no seu plano de investimento reformar uma loja, ou abrir uma loja. Você tem que estar no seu fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa vai ter no mínimo uma projeção de 12 meses. Você vai falar, mas Sandro, eu vou detalhar os 12 meses? Não. Você tem o fluxo de caixa detalhado todas as linhas os próximos 3 meses, e dali para frente você vai trabalhando com ele por grupo de contas. E vai andando, você vai abrindo o fluxo de caixa, mas você sabe o total. Então, primeiro é dinheiro. O segundo é um assunto que a gente acabou de falar agora. Né? O que a gente falou? A gente precisa reter talento. Está difícil de atrair talento. Está difícil de atrair cara que sabe tratar seu cliente bem ou sabe fazer aquilo que seu cliente precisa. Então, esses caras a gente precisa ter. Então, para 25, que é aí, eu dou uma outra sugestão que é, cara, faça uma matriz de risco de pessoas. O que é uma matriz de risco de pessoas? É assim, é simples, é um gráfico muito simples. Assim. Num eixo, você põe qual é o risco do Sandro ir embora, pequeno, médio ou alto, e qual é o estrago que em o Sandro decidir ir embora causa no meu negócio, baixo, médio ou alto. Cara, quem tiver alto risco de o cara ir embora, ele causa um buraco na minha barragem, que vai romper a barragem inteira de água, esse cara você precisa reter. A gente não tem isso. E uma maneira boa para a gente resolver esse problema é você identificar quais são os caras. Porque às vezes o cara causaria um super buraco na sua barragem, mas ele não vai embora de jeito nenhum. O cara está com você há 50 anos, ele está lá porque ele tem uma identificação, porque, sei lá, não é por dinheiro. Esse cara não vai embora, não é problema. O que não quer dizer que você não vai olhar para ele, tá? Sim. Porque se ele também se sentir preterido, ele para de operar. Mas não é problema. Agora, às vezes tem um cara-chave que está aí há 1 ano, mas um super cara-chave que se você perder, você começou... Vou dar um exemplo, né? Você começou um grande projeto de internacional, seu FLV de terceirizar para essas empresas terceirizadas aí. Se você perde o seu cara, você está ferrado, cara. É que nem jogo, você cai na casilha e volte 5 casinhas para trás. Então, assim, você não pode perder um cara desse. Então, primeiro, grana. Segundo, pessoas. E o terceiro é um corolário do primeiro, que é assim, 25 não é ano para a gente fazer investimento que a gente não tenha certeza absoluta do retorno. Não precisa ter certeza absoluta do retorno. E uma outra coisa que o varejista alimentar, mas o varejista em geral é muito ruim, é em ter um estudo decente para aprovação de CAPEX. A gente é muito ruim. A gente já vê muito assim, esse terreno é maravilhoso, todos os meus concorrentes estão indo naquele bairro, aqui vou fazer uma loja que vai ser não sei o quê. Cara, não pode ser assim. A gente não pode tomar uma decisão, e a gente toma ainda, e eu estou falando de gente grande, hein? Imagina os médios e pequenos, não pode tomar uma decisão baseado em coisas emocionais. 25 vai ser um ano de dificuldade, a gente olha e fala assim, mas Sandro, no acumulado do ano o varejo alimentar está crescendo. Mas não é para todo mundo, viu, pessoal? Não é para todo mundo, não. Tem gente fazendo muito bem e tem gente numa situação muito complicada. E aí a gente olha o jornal, a gente tem a tendência a falar, tá vendo, vocês estão reclamando de barriga cheia. Não. O desvio padrão, ou a dispersão desse resultado é enorme. E 25 eu não vejo motivo, porque as condições geopolíticas internacionais estão se agravando, porque as condições de capacidade de consumo da Ásia, a China não está revertendo e a gente depende muito de vender para esses caras agro e commodity, não sei o quê. Então, assim, a nossa situação fiscal eu também não vejo no curto prazo uma saída fácil, porque o governo federal ele acredita de coração, e aí não é maldade, é ideologia, ele acredita de coração nessa política de que tem que ser expansionista para incluir todo mundo, eu tenho que gastar e produzir, fazer obra, é visão do governo, então assim, isso não vai mudar no curto prazo, e a gente não pode ficar reclamando e lutando contra essas coisas. Por isso eu sugiro que foco no caixa, foco no teu colaborador diferenciado e só faça investimento na certa. Aí, daria para passar uma tarde inteira falando outras coisas. Procura teu melhor fornecedor, teu produto lucrativo, tem cheio de outras coisas. Eu ia falar de eficiência, né? Investimento tem que ser em eficiência operacional, enfim, coisas que eu acho que parecem são óbvias, mas não são. Você tem razão, mas eu te falo o seguinte, a eficiência operacional, ela mede a lucratividade, ela não mede a rentabilidade. O varejista sofre muito, ele não entende a diferença entre lucratividade e rentabilidade. A eficiência operacional, ela te dá lucratividade.
Por quê? Você tem 10 de margem, você gasta 7, sobra 3. Você tem 10 de margem, você gasta 10, sobra 0. Então, assim, se você melhora a sua despesa, sua melhoria de despesa vem de processo operacional, melhora a tua lucratividade. Não quer dizer que isso aqui dando lucro paga a conta, paga o investimento. Isso é um erro. Então, assim, hoje em dia, ganho ou trabalho operacional é o mínimo para entrar na partida. É o mínimo. Não é benefício, é o mínimo. Não ganha jogo. Uma loja eficiente operacionalmente, ela pode não ser rentável. Ela pode ser lucrativa, não é rentável. Você pode dar lucro todo mês. Se esse negócio, quando você projeta um fluxo de caixa e traz a valor presente, isso aí não paga o investimento, deixa o dinheiro no banco. Uhum. Por isso que eu estou dizendo, e eu não estou te contradizendo não, tá? Não pensa, eu assino embaixo do que você falou, só que não é condição necessária, porém não suficiente. Não é mais suficiente você ser eficaz e ser eficiente. Você tem que ser o cara que foca no todo. E a gente foca assim, não, essa loja vai me dar X. Eu passei de aprovação de projeto e dava um retorno em 10 anos. Eu falei, 10 anos? Num país como o nosso, 10 anos é muito longo, você não pode esperar isso, tem muita coisa que pode mudar. E a tua equação, ela não permanece constante em 10 anos, porque não depende de você uma crise. Principalmente no Brasil. Exatamente, mas quem saiu investindo loucamente em ativo na pandemia, porque todo aquele dinheiro que o cara não podia no cinema, no teatro, no restaurante, ele gastava no varejo, e abriu loja e formou loja, está todo mundo chorando. A grande maioria desses investimentos não estão se pagando. Por quê? Porque fez 3 anos, não maturou ainda e não vai maturar, porque a condição mudou. Eu ia te perguntar isso, Sandro, exatamente isso. Aí falando de novas aberturas, a gente viu um certo boom aí nos últimos anos de várias redes, falando de supermercado, enfim, atacado, abrindo regionais, abrindo um monte de loja, né? E com esse custo do capital que tem aumentado, enfim, você vê uma tendência numa redução desse movimento, exatamente por isso que você comentou agora também, porque o que foi aberto não está se rentabilizando agora? Eu acho. Eu acho que já está acontecendo, inclusive já aconteceu em 24, tá? 24 já deu uma super desacelerada, para 25 vai dar uma mega desacelerada. O varejo, vamos pensar o seguinte, né? Cara, o nosso PIB, ele cresce muito pouco, ele anda de lado. É uma tristeza, mas ele anda de lado. Então o varejo acaba sendo um negócio que é um jogo de rouba-monte. Eu cresço na sua ineficiência ou na sua falha. A gente não está crescendo porque está aumentando explosivamente o consumo. Quase não tem desemprego e o PIB cresce 3%, cara. Então, assim, a gente ainda não chegou numa equação no Brasil de aumento de crescimento por produtividade. A gente chega no aumento de crescimento por investimento do governo, por despesa. Isso não paga a conta, porque aí o PIB não cresce, a gente não ganha dinheiro. Então, a gente fica no rouba-monte, né? Eu tenho que torcer para você ser ruim, para você se dar mal, para eu me dar bem. E aí, nesse jogo, você tem que ser muito seletivo no seu investimento. Muito seletivo mesmo, em qualquer coisa. Aí vamos analisar o que aconteceu nos últimos anos. Tem algumas redes crescendo muito, estão sendo super bem, mas a gente não fala das que estão quebrando e estão fechando. A gente gosta de falar das bem. E eu vou contar uma outra coisa para vocês, que não é fofoca, mas é o seguinte, empresa familiar, você só descobre que ela está mal quando ela quebra, porque o cara não conta, cara. Você chega e fala para um dono de rede que você tem certeza que está indo mal. Você está precisando de ajuda? O cara fala, mas de onde você tirou essa ideia? Por que você está falando isso? Não, porque dá a impressão que você está com problema. Ele fala, não, imagina, você está louco, não tem nada a ver. Aí dele 1 ano, 2, o cara está quebrado. Então, deve ter nesse exato momento, muita rede pequena e média, numa situação de insolvência gigante, mas a gente não comenta, porque a gente só gosta de comentar as grandes, as que crescem, as que abrem loja, etc, etc. E, pessoal, se o cassino vivesse da gente mais ganhar do que perder, o cassino quebrava. Então, esses caras não estão todo mundo ganhando dinheiro. Aí você poderia me fazer uma pergunta, mas não tem gente crescendo muito nesse momento? Tem. Não tem um grande movimento regional que está se consolidando? Tem. E eu acho que tem 2 coisas aí, nessas minhas afirmações, que a gente precisava avaliar. Primeiro rede crescendo muito. Olha, se vocês analisarem os top 15 dos anos 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, muda quase tudo. Aí você me pergunta, o que você está dizendo com isso? Eu estou dizendo nada, eu estou dizendo o seguinte, que tamanho para mim não quer dizer absolutamente nada. O Walmart ficou 23 anos no Brasil, faturava 20 e poucos bi e só deu lucro em 5 anos. Em 18 ele perdeu dinheiro. Por que não quebrou? É o Walmart. Quem mais é o Walmart no mundo? Ninguém. O Walmart é só o Walmart, é o Walmart. Então, muitas dessas redes aí que estão crescendo que nem um foguete, eu não sei se daqui 10 anos a gente não vai estar falando, pois é, cadê o cara mesmo? Onde é que foi? E eu não tô
agourando ninguém não, hein? Só estou dizendo que a história do varejo alimentar no mundo, não é brasileiro, é feito de crescer, o cara começar, crescer, subir, desaparecer. Quem que permanece? Os caras que têm processo, têm procedimento, que faz conta para investir dinheiro, que se preocupa com mais coisa do que simplesmente só crescer, 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 crescer. Esses no mundo inteiro sobrevivem. Olha que interessante, né? Depois eu quero falar do regional. O Walmart agora, no meio do ano, não tem mais nenhum membro da família Walmart no conselho. Não é na gestão, no conselho. O presidente do Walmart é genro de uma das filhas. Ele não é o Walmart, ele não é da família Walton. Então, assim, o Walmart, e essa empresa, ela não tem o menor sinal de que vai dar errado. Ela está robusta, ela passa por um movimento sobe e desce como todo mundo passa, mas ela está robusta na imagem do consumidor. Né? Então, assim, se você me pergunta, então, como é que vai ser agora que não tem ninguém da família? Não é na gestão, não tem ninguém da família no conselho, tem um genro. Bom, você tem que encontrar um caminho, porque existem empresas japonesas que estão na 38ª geração. Os caras faziam o papiro nos anos 300. Então, assim, como é que tem também empresa de vinho na Itália que está na 12ª geração, tem 600 anos? Bom, isso é minoria, né? Eu dou aula de sucessão e governança, isso existe, mas é minoria. Só que, se não é fácil estar nessa exceção, você tem que procurar o caminho das pedras e se esforçar. Por antiguidade, né? Eu sou ex-militar, por antiguidade não vai acontecer o teu sucesso. Você não vai ter sucesso por antiguidade. Eu brinco assim, só nas Forças Armadas que a antiguidade dá direito a posto. Assim, no mercado profissional não dá. Falando do fenômeno das regionais, eu acho que isso é um movimento enorme de consolidação, porque o Brasil passou aquela safra das multinacionais, né? Só sobrou quem? O Carrefour e agora a Cencosud, mas assim, já não tá mais aí os portugueses, não tá a Ahold, não tá o Casino. Vixe, cara, os caras foram embora. Por quê? Porque é um movimento mundial de refluxo. Esses caras se expandiram nos anos 70 e 80 para o mundo, e do meio dos anos 80 e começo dos 90 eles começaram a diminuir. O Carrefour chegou a estar em 38 países, cara. Então assim, ao esse pessoal refluir, tá tendo de novo um movimento gigante dos regionais. Só que hoje os regionais brasileiros, eles têm um grau de sofisticação e de profissionalismo que o cara, se tivesse coragem, ele montava uma loja na França lá, ele bate de frente com qualquer um, cara. A gente é muito profissional. Então, está se construindo de novo uma oportunidade de mercado com um grande profissionalismo. Então, eu acho que tem uma chance de sucesso. E quem é da minha geração, vocês são mais ou menos meus contemporâneos, deve ser mais novo, mas mais ou menos da mesma geração, jogou o War. A gente lembra que o War não é ganhar qualquer coisa no mundo inteiro, não. Ganha no seu pedacinho. E é assim que o regional funciona. Ele vai crescendo em movimento estratégico espiral. Ele vai garantindo, ele não vai aqui, lá. Mas eu ainda vejo gente, não, eu preciso montar filial, não sei. Eu falo, cara, pra quê? Faz que nem o War. Domina primeiro a sua região, sua micro-região, sua macro-região, depois você se aventura. Quem está fazendo isso, e tem alguns bons exemplos no Brasil, que está fazendo isso de uma maneira maravilhosa, está construindo uma base. Aí é só não sofrer, que eu chamo da síndrome da competência, né? Porque isso é um problema também. Chega uma hora que a gente faz tudo muito bem feito, a gente começa a achar que a gente é infalível, né? Eu digo para os meus alunos do MBA, do aula de estratégia também, assim, olha, cara, o problema na estratégia não é só você fazer a coisa errada que dá problema. Fazer muito tempo a coisa certa dá problema também, porque te dá a falsa sensação de que você é inviolável, de que você é um cara assim que está acima do bem e do mal. E a maioria dessas empresas, e a gente já provou que tamanho no varejo resolve, mas não impede ninguém de quebrar, resolve. A gente podia passar um dia só falando das empresas dos últimos 10 anos que a gente sabe que quebraram, gigantescas. Então, assim, você tem que não sucumbir a essa tentação de que você é o melhor e estar sempre se preocupando em como se superar, como melhorar seus processos, como ter as suas regras claras, como você ter uma política, uma ética, uma visão e valores que permeiem do top até embaixo, que é o que garante a sobrevivência. Legal. Pô, Sandro, de novo, maravilhoso bater esse papo, super aprendizado, uma microaula aqui pra gente, pequenas conquistas nossas. É o MBA em 1 hora. Muito legal. Sandro, pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo, a gente sempre tem uma perguntinha clássica, mas eu vou mudar um pouco ela para você dessa vez, que é o que você continua aprendendo com o varejo? Rapaz, o que eu continuo aprendendo cada vez mais com o varejo é como perenizar o negócio. Porque é muito do que a gente passou aqui essa última hora falando, né? O varejista, ele se preocupa muito
com coisas do imediato, e eu entendo, você não paga a conta com o futuro. Eu até brinco, se você tiver que apostar alguma coisa, não vai na Bet e no Tigrinho, aposta no boleto, porque o boleto sempre vence. O boleto não perde, ele vence. Então, para pagar o boleto, você precisa cuidar do dia. Mas a gente olha muito pouco para as coisas que vão garantir a nossa sobrevivência de longo prazo. A gente olha muito pouco. Então, o que eu sempre estou aprendendo com o varejo é como é que eu faço para manter um olho no gato e outro na sardinha? Como é que eu faço todo dia de uma maneira muito clara, de propósito, não é acontecer, é proposital para garantir que eu tenho o dinheiro para pagar o boleto de hoje, o leitinho das crianças, mas que eu continue relevante para existir nos próximos 20, 30 anos. Porque é só assim que a gente sobrevive. E isso eu estou aprendendo cada dia, porque assim, muitas coisas que eu achava que funcionava 10 anos atrás, não funcionam. Coisa que eu achava 5 não funciona. Quando eu era um cara de TI, de varejo, eu não entendia por que não era todo mundo que não implementava automação comercial. Hoje eu entendo que isso é meio, isso não é fim, isso não é para todo mundo. A gente tem que fazer escolhas. Então, eu aprendo todo dia isso no varejo. Como é que eu faço para perpetuar o meu negócio? Legal. Sandro, super obrigado aí pelo bate-papo de novo. Como a gente falou, daqui 2 anos, né? 100 episódios depois, a gente vai gravar outro. Espero que seja antes. Tomara. Não, mas se vocês ficarem com saudade, me chamem. Porque, mas deixa eu fazer um comentário aí que vai parecer a meu favor, mas assim, tem um assunto que eu amaria que vocês me chamassem para debater, e eu acho que tem tudo a ver, que é o problema de sucessão em empresas familiares. Eu faço muita consultoria sobre isso, eu dou aula de governança na Fundação Getúlio Vargas sobre isso, eu já dei aula até na Fundação, está no Banco do Brasil sobre governança em empresas familiares. Então, assim, esse é um assunto que é um tabu e é fundamental debater. Sucessão, seja ela profissional ou não em empresas familiares, sucessão é super importante. E eu acho que isso é tão importante que nós estamos discutindo aqui produtividade, engajamento, futuro, mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Na passada, da segunda para a terceira geração, a grande parte das empresas elas não quebram por incompetência operacional, por incompetência do negócio. É por problema sucessão. Cara, tem pelo menos uma grande rede no sul do país hoje que está com pipinaço porque não olhou para isso. Mas eu diria que tem umas 3 ou 4 que eu tenho uma piada aí. Mas assim, esse é um assunto que um dia vocês me chamarem, eu tenho o maior prazer. Eu amo esse assunto de paixão. E eu sou o coordenador acadêmico do curso que forma na FGV conselheiros para empresas de controle familiar. Além da aula, eu sou coordenador acadêmico desse curso, além de ser coordenador acadêmico do MBA de gestão empresarial. Então assim, esse assunto de sucessão, por que eu falo isso? Porque, cara, eles precisam dessa ajuda, eles precisam, e a gente precisa começar a falar sobre isso para desmistificar. Toda vez que eu vou falar com alguém, o cara fala, você quer que eu morra? Vem falar de sucessão. Eu falei, cara, não é isso. Totalmente emocional, né, Sandro? É um negócio muito emocional. E eu falo pro cara que eu acabei de falar aqui, por que eu tô defendendo essa pauta? Porque eu falo assim, cara, porque a gente se mata para falar do lado operacional, da lucratividade, e uma grande parte das empresas, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, até quase todas, elas quebram por um problema de sucessão desestruturada. Legal. Vão marcar sim, vão marcar, com certeza. Já dei meu recado aqui para os varejistas também ouvirem a gente sobre sucessão. Show. Vamos lá. Bom, pessoal, super obrigado pelo convite. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que esse podcast tem uma coisa muito diferente dos outros. Se jogar confete, vocês têm uma capacidade de fazer pergunta pertinente e inteligente que a maioria não tem. Então eu sei que vocês são do ramo, então é difícil porque as pessoas me perguntam um monte de coisa sofisticada e supérflua, que o cara que escuta está falando, para que eu vou usar isso? Então assim, eu fico muito feliz de estar aqui. Fico assim honrado pelo convite. Me chamem sempre que vocês quiserem, eu vou estar aqui à disposição, tá bom? Fiquem com Deus e muito obrigado pela oportunidade. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave, a produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder nada. É isso. Até o próximo. Tchau.